Bem, o Flamengo bateu o martelo e decidiu o futuro do Pablo para 2025, né? O Pablo retornou aí após empréstimo de uma temporada ao Botafogo. O zagueiro não está, pelo menos não está nos planos da diretoria anterior. A diretoria que chega está analisando, né? Talvez também não esteja nos planos da diretoria nova, né? O atleta não viaja com o elenco principal para a pré-temporada nos Estados Unidos e, segundo a informação do Vene Casagrande, o Flamengo decidiu que Pablo fará parte do elenco que jogará os primeiros jogos do clube no Campeonato Carioca, tá? Então ele entra naquela lista de relacionados ali do Carioca. O zagueiro não estará então presente no jogo dos Estados Unidos lá contra o São Paulo, FC Series, mas fica para disputar esse começo de Carioca pelo Nordeste e tudo mais. A ideia do Flamengo é mesclar jogadores jovens com atletas que não farão parte do elenco para o restante da temporada 2025. Sendo assim, Pablo jogará com Cleiton, que o Flamengo vai renovar sim, o Flamengo está buscando renovar, mas que ainda não tem essa certeza. Carlinhos, né, que o Flamengo deve emprestar, Diogo Alves e Lohan. O Lohan que deve ser negociado, tá? O spoiler é esse, quem joga o Carioca é porque o Flamengo deve negociar. São jogadores que o Flamengo deve negociar, tá? Então, a gente tem o Flamengo, os jogadores o elenco principal se reapresentando em 8 de janeiro no Ninho do Urubu. Os jogadores farão aí alguns exames, né, antes de embarcarem para os Estados Unidos, local da pré-temporada. Quando retorna ao Rio, eles têm um retorno marcado para o dia 19 de janeiro, né? Logo após o jogo, 19 e 20 de janeiro, logo após o jogo contra o São Paulo, né? Um clássico interestadual entre Flamengo e São Paulo pela FC Series. Logo depois o Flamengo já retorna então para o Rio de Janeiro e aquele jogo que seria em Manaus, né, foi cancelado, né? O jogo não vai acontecer mais em Manaus, o jogo agora já foi remarcado. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, tá? Então a gente tem aí uma série de jogos no Nordeste, mas esse jogo do Flamengo, que seria em Manaus logo após os Estados Unidos, esse jogo aí foi, né, remarcado. Olha só, a gente vai trazer algumas informações aqui importantes, né? O Boto, já que a gente está falando dessa programação do Flamengo, tem encontro marcado aí com os jogadores do Flamengo neste domingo, hoje, tá? Então ele chegou ao Rio de Janeiro ontem, falou com a Flá TV, foi no Jogo das Estrelas, falou, inclusive a Raíza, o pessoal que estava lá, perguntou para ele: ô Boto, e o Firmino? Aí ele deu a reação do Boto com relação ao Firmino. Ele deu uma risadinha, né, olhou para eles e não respondeu. Com um torcedor no aeroporto, ele falou. Teve um torcedor no aeroporto que ele falou que estava confiante. Para a imprensa, ele deu só uma risadinha, né, o Boto. Então, o novo diretor do Flamengo tem encontro marcado com os atletas neste domingo, tá? Mas são esses atletas que vão disputar o início do Carioca. Então, o BAP e José Boto marcaram se encontrar no centro de treinamento do Flamengo neste domingo. Então, o novo diretor receberá um tour do presidente pelas instalações do CT antes de se encontrar com os atletas que vão aí jogar o início do Carioca, né? Então, o José Boto tem alguns jogadores também que ele vai conhecer que estão fazendo tratamento, né? Tem jogadores que estão em tratamento, porque o Pedro, não sei se estará hoje lá para encontrar, mas o Arrascaeta está fazendo tratamento no Uruguai, mas o Pedro, Luiz Araújo, não sei se também vai estar, mas a gente tem alguns jogadores do Flamengo que têm feito tratamento no Ninho do Urubu, né? Os jogadores que estão se recuperando para a próxima temporada, tá? Então, os principais titulares não devem estar presentes nos primeiros dias de Boto no clube, tá? Mas ele vai estar aí, então, conhecendo esses jogadores e conhecendo o CT agora pela manhã. Então, a gente tem aí o José... A gente teve o José Boto, né, em entrevista lá na Flá TV, falando que espera puxar o melhor dos jogadores aí, né? Que acredita que eles possam dar mais do que entregaram aí no ano de 2024. E a gente tem a coletiva dele marcada para segunda-feira agora, para amanhã, às 13 horas, no CT Ninho do Urubu. Então tem a coletiva do José Boto às 13 horas amanhã no Ninho do Urubu. O Flamengo inicia 2025 com 5 jogadores em último ano de contrato. Olha só, Cleiton, Matheus Cunha, tem que renovar até para, se for o caso de negociar. Cleiton, Matheus Cunha, Varela,
Pulgar e Pablo, tá? Então, eu percebo um problema muito sério nisso aí. Além de perder o Wesley, o Flamengo pode perder outro jogador da lateral direita, titular de seleção, e muitas vezes titular de seleção uruguaia, né? Jogador de seleção uruguaia. O Flamengo pode perder o Guilhermo Varela. O Wesley avisa que tem o sonho de ir para fora e Flamengo ainda pode perder o Guilhermo Varela de graça em 2025, né? Segundo o CNN Esportes, o Varela tem contrato aí com o Flamengo só até o ano de 2025, tá? Pulgar também, o Flamengo vai ter que renovar e ele parece que não quer ficar. Ele falou, ele desmentiu, mas parece que tem alguma coisa aí rolando de que ele quer sair do Brasil, que ele não quer ficar, né? Então, o Varela foi contratado em julho de 2022, após suspender seu contrato com o Dínamo de Moscou e firmou um vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. E aí tem a trajetória aí marcada por altos e baixos, mas que recentemente vem aí agradando mesmo com o Wesley como titular, né? A gente então sabe que tem que ficar ligado para não perder os dois laterais direitos. Isso me preocupa. Para um ano que o Flamengo tem Mundial, para um ano tão importante para o Flamengo, perder dois jogadores da mesma posição, ainda mais da lateral direita, que você não encontra facilmente jogador nessa posição, né? Olha só, então a gente teve aí o Zico, né, e o Leonardo opinando sobre a situação do Davi Luiz. O que aconteceu? O Davi Luiz ontem no Jogo das Estrelas, ele falou sobre a situação dele de não ter sido avisado e que tinha tudo acordado para renovar com o Flamengo. Tinham coisas acordadas com a antiga direção, coisas verbalizadas que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano. Vamos ver o Davi Luiz falando de novo? Vamos ver o Davi Luiz falando e eu já volto aqui. Aí eu vou colocar a opinião do Leonardo, vamos ver o Davi Luiz falando, né? Eu vou colocar a opinião do Leonardo também, o ex-lateral do Flamengo, dirigente de futebol, diretor do Milan, Paris Saint-Germain, e na sequência eu volto com o que o Zico falou. Duas formas só, ou foi algo intencional ou foi algo um pouco amador. Talvez, eu acho que pelo respeito, pelo caráter, por tudo que eu sempre pensei como ser humano, em poder ajudar, em poder respeitar, independente da situação, no esporte, a gente ganha. Ei, vamos lá, você sabe agora? Vamos falar. Independente de qualquer situação na vida, emocional ela ou não, a gente deve ter sempre atributos antes de qualquer coisa. E esses atributos partem do caráter, do respeito, do carinho, seja o que for. E para mim foi um pouco de chateação, porque essa transição ela está sendo feita, mas tinham pessoas aqui dentro que tem meu contato pessoal, eu acho que me receberam mesmo uma ligação de homem para homem, falar e conversar, porque para mim é muito fácil aceitar essas coisas todas, porque eu sou maduro o suficiente depois de uma longa carreira para entender ciclo ou não ciclo, entender novas ideias ou não. Isso para mim é muito natural. E pessoas que vão continuar no clube sempre tiveram ligação direta comigo, sempre me pediram ajuda, assim como eu ajudei, sempre trabalhou em conjunto comigo. Infelizmente não fizeram. Eu acho que daí a única coisa ruim que eu posso falar que eu vivi dentro do Flamengo. O resto foi tudo muito maravilhoso, de uma maneira totalmente passional, ao extremo. Eu nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil para jogar futebol. Sempre minha ideia foi, desde ter saído muito cedo, com 18 já estava na Europa, pensei que ia fazer minha carreira toda lá. E a vida nos ensina muitas das coisas, e a pandemia me trouxe um ensinamento muito importante, que me fez refletir muito, que a gente sai daquele automatismo grande de jogo, isso, vai, ia para a seleção, não tinha férias, durante 6, 7 anos, sempre só uma semana, 10 dias de férias, e dentro desses 10 dias sempre treinando também, que foi a minha família, de estar perto da minha família, estar perto dos meus, e comemorei inúmeros títulos lá fora, e comemorei muitas vezes sozinho, e o Flamengo me deu a oportunidade de sentir isso, mesmo antes de ser jogador do Flamengo, foi aquela mobilização da torcida para que eu pudesse vir para o Flamengo.
Depois de assinar o Flamengo, tive a oportunidade de viver dentro do Flamengo com a minha família títulos e vitórias e derrotas, seja o que for, mas sempre muito perto. Lembro que quando eu ganhei o título aqui dentro, batendo pênalti na Copa do Brasil, minha irmã tinha caído na ribanceira de Petrópolis. Então são coisas que muitas das vezes eu parei para refletir e falei, pô, foi um momento lindo da minha carreira. Uma filha carioca que nasceu enquanto eu estava no Flamengo, a minha segunda filha. E depois a família rubro-negra, que ela é dentro e fora do campo, ela é em todos os lugares do país, é em todos os lugares do mundo. E eu sempre que podia, eu tentava de alguma forma estar assim, tirando uma foto, um autógrafo ou agradecendo, porque vivendo em outros clubes que eu vivia, vivendo em muitos lugares que eu tive a oportunidade de viver como um jogador de futebol, não são todos os lugares que você é amado dessa maneira. Então, para mim, foi uma das melhores páginas da minha carreira como jogador de futebol, e daí o vídeo que eu fiz agradecendo de uma forma muito direta, sem ler, sem nada, simplesmente sentida do fundo do meu coração.